são. Para tentar superações a cargo de imaturos, torceu-se e aviltou o seu amor. Ao se forçar a evolução produziram-se estados sexuais patológicos aberrantes. Estes são os frutos da velha moral e da forma mental que a construiu. A nova moral resultará de um grau de consciência mais desenvolvido que traz à luz muitas contradições e danosas consequências. Continuemos a observar as duas morais nos seus contrastes e implicações nesta hora de transição em que o mundo evolui da primeira para a segunda. O advento de uma nova moral não é fato isolado, mas conexo com a profunda renovação que se está verificando em todos os campos, através da maturação psicológica produzida pela passagem de uma fase evolutiva a outra superior. É o tipo mental que muda, com todas as suas consequências. Devemos, então, adaptar estas considerações ao pano de fundo deste fenômeno maior. O pecado de caráter social não é senão um dos aspectos da atual transformação. O grande fato moderno é que a nossa vida se socializa antigamente. A unidade máxima de organização coletiva era a família. Esta, hoje, parece desfazer-se, porque o seu grau de unificação se torna secundário, portanto menor, incluído no outro maior, a sociedade. É natural que a unidade maior, tornada agora principal, absorva no seu seio a menor e que esta lhe fique subordinada. Nesta nova unidade em maior amplitude e o grau de organização coletiva dentro do qual se estabelece a convivência, porque o tipo unitário não é mais o pequeno núcleo familiar, mas a sociedade, que agora de estado de rebanho passa ao orgânico de núcleo social. Isto não significa que a família desapareça como unidade, mas é absorvida na mais vasta unidade coletiva. O fato encontrado na base de tudo isso é desenvolvimento da consciência, hoje tornada capaz de abranger uma unidade social mais extensa em vez de apenas um grupo familiar. Com a compreensão de mais amplas relações, o ser humano começa a sentir-se ligado também a quem não é seu parente de sangue. Nasceram, assim, vínculos acima do nível da carne. Isto quer dizer progresso, não só como amplitude de campo, mas também como complexidade de estrutura. Aqui vemos como agora se aplica o princípio das unidades coletivas, demonstrado no outro lugar. Tudo isso implica outras transformações, envolvendo outros aspectos da vida. Um destes é a atual emancipação da mulher. O problema fundamental para todos, como vimos no que respeita às vocações do clero, é a situação econômica. Isto acontece também com relação à mulher. Antigamente, para uma jovem essa situação se resolvia com o matrimônio. Hoje o mesmo problema se soluciona com o trabalho. Outrora, o sonho era o marido, hoje é a profissão. Eis que agora a vida para a mulher, que representa a metade do gênero humano, assenta em outras bases. Disto derivam grandes deslocações. A sua existência não fica fechada entre as paredes domésticas, reduzida a ser um apêndice do homem, seu único sustentáculo, mas se amplia na sociedade com uma função importante, como é a de quem trabalha, estando, portanto, coneste com a produção, fato que se encontra na base da vida. Então, a mulher se coloca ao nível do homem, economicamente independente, autossuficiente, tornando-se um elemento socialmente válido, que se enxerta com o seu peso próprio na organização coletiva. Encarrega-se de novas atividades e responsabilidades, mas conquista também liberdade e, com o trabalho, a possibilidade de desenvolver-se como inteligência, o que não acontecia quando a sua função era somente a de servir de instrumento de prazer para o homem, ou de servir para criar os seus filhos. O grande fenômeno a que hoje assistimos é um processo universal de socialização, que se verifica para toda a humanidade, ainda que com programas políticos opostos, processo que influencia tudo, a moral, a religião, a família, o desenvolvimento mental, a atividade produtora etc. Trata-se de novo modo de conceber a vida sob princípios diversamente orientados, conduzindo a outra moral,
Tema aqui tratado com a devida precisão. A velha moral era empírica e instintiva, a nova é racional e controlada. No primeiro caso, o indivíduo era movido por impulsos do subconsciente, guiado por atrações e repulsões, simpatias e antipatias. No segundo, é conduzido pelo pensamento e pela lógica que enfrentam os problemas para resolvê-los. A segunda é a moral mais evoluída de quem conhece e raciocina. A primeira é a impulsiva do primitivo irracional e inconsciente, arrastado pelos instintos. A moral sexual era até ontem desse tipo, mas já está passando do tribunal do confessor e dos mexericos da opinião pública para o juízo competente do médico, do psicólogo, do sociólogo. A unidade de medida do pecado não será estabelecida de acordo com as reações do subconsciente instintivo, mas consoante um critério social baseado no dano que esse pecado acarreta ao próximo, isso observado com lógica positiva. É assim que nasce outro tipo de pecado, o social, que vai da evasão fiscal à imprudência ao volante, baseado no respeito que se deve ao próximo, não o prejudicando, o que representa uma forma positiva de amá-lo conforme o Evangelho. Eis um cristianismo racionalmente utilizado para chegar, como exige a hora histórica, a um estado social orgânico, feito de uma ordem sempre maior. Trata-se de um modo inteligente e calculado, mas também de ser bom. Temos uma ética cristã, civil, em vez de religiosa, que leva a uma disciplina que é perda de liberdade, conquanto também seja vantajosa, porque, se limita à minha liberdade, restringe igualmente a de outrem a quem é vedado causar-me dano. Sendo uma expressão de vida, a moral sobe com a evolução daquela. Assim, codificada pela religião, temos a moral do nível Moisés, que permanece ainda no plano animal do não matarás, não roubarás, isto é, do delinquente. Depois, com a religião de Cristo, temos a ética do tipo Evangelho, que sobe um degrau mais alto, o do amor, do amo o próximo como a ti mesmo agora, com a ciência e o despertar intelectual moderno, passa-se ao amor ao cérebro e pensamento, situada num plano ainda mais alto, o do conhecimento, consciência e responsabilidade. Estas três fases da progressiva evolução da ética correspondem a três tipos de civilização, dos quais são o produto: 1. A da força bruta, do primitivo; 2. A do amor, que com a bondade procura domesticar aquela força; 3. A da inteligência, que com o conhecimento busca iluminar e dirigir racionalmente aquele amor. O valor de cada uma dessas posições não se pode julgar equitativamente senão em função do momento histórico em que aparece, da fase evolutiva que representa e do trabalho que deve realizar. Não se pode, portanto, culpar o cristianismo por alguma das suas atitudes agressivas para com a animalidade e para com a parte inferior do homem, maneiras de fazer penitência que nos parecem ferozes. Ele devia enxertar-se no primeiro tipo de civilização e fazer o trabalho de transformá-lo no segundo. Assim se explica a psicologia do inferno, hoje cada vez menos persuasiva, a exaltação das torturas físicas do mártir como meio de santificação, a repressão em vez da educação dos impulsos naturais, os métodos brutais de espiritualização. Tudo isso se justifica, se pensar naquele tipo de homem que dirigia então a religião. E explica como tais sistemas estão perdendo calor, quanto mais o ser humano amadurece para entrar no terceiro tipo de civilização. Hoje, usar aqueles meios para desenvolver o espírito seria contraproducente. A religião deve descobrir outros, se quiser ser útil à sociedade. A velha moral pertence ao segundo tipo de civilização. Enquanto ela prega o amor, deve lutar contra a ferocidade. Disto derivam muitas contradições que com o tempo se vão eliminando. Hoje se começa a compreender que não convém desperdiçar energias positivas para o bem, para atormentar o sistema nervoso com contrariedades e renúncias, quando aquelas energias devem servir para trabalhar e produzir. A nova moral é racional, utilitária,
vital, e não negativa, opressiva ou antivital. São eliminados os sacrifícios improdutivos. Em compensação, pensa-se mais no próximo, para não o prejudicar, do que egoisticamente em si próprio para salvar-se. É um regime de maior ordem, liberdade e bem-estar, mas também de maior trabalho, responsabilidade e deveres. Mudam assim os pecados. Antigamente, conforme a religião, não era culpa encher o mundo de filhos doentes, esfomeados e delinquentes. Hoje se pratica o controle da natalidade, mas se assume a responsabilidade da educação dos filhos. Os pais adquirem o direito de defender o seu sistema nervoso de inúteis renúncias, mas assumem o dever de trabalhar ambos para o grupo familiar. Para a religião, era lícito outrora viver de rendimentos, do trabalho do próximo, sendo ociosos, parasitas da sociedade. Era justo fazer-se de patrão, em nome da autoridade marital e paterna, sobre mulher e filhos. Era permitido casar por interesse e não por amor, fazendo do matrimônio um mercado. Muitos outros pecados não eram como tais considerados, mas abençoados pelo clero e santificados com os sacramentos. No entanto, aquela moral era santa para o grau de evolução do segundo nível. Ela tornou-se, porém, injusta e inaceitável, quando se alcançou o grau de evolução do terceiro nível. A grande diferença entre a velha e a nova ética é que a primeira é preceptística e, portanto, obrigatória, mas irresponsável, enquanto a segunda não é mandamental, porém livre e irresponsável. Para a primeira bastava a forma, para a segunda importa a substância. É assim que para a primeira não é necessário ter alcançado o grau de consciência exigido pela segunda. No passado a velha moral tratava só da observância formal da lei, farisaísmo, e cada um se sentia satisfeito em consciência quando tinha cumprido o que era necessário para obter a sua salvação pessoal. Além desta finalidade egoísta, o resto pouco interessava, mesmo que prejudicasse o próximo. O indivíduo não sabia sequer pensar que existisse um bem e um mal, além do seu, de que devesse ocupar-se. Vivia-se num regime de luta no qual a morte dos outros constituía a própria vida. Ao contrário, perante uma forma mental como esta, não pode funcionar senão a moral preceptística, armada de taxativas sanções punitivas, porque este é o único meio persuasivo que o primitivo entende, o qual, ferindo-o pessoalmente, pode induzi-lo a comportar-se bem a ele nada interessa do próximo. Se ele é bom, não o é por amor aos outros, mas a si mesmo, para obter a salvação própria. Esta é a fase em que inferno e paraíso são necessários para dirigir o homem. E a este se torna bem compreensível a ideia de um Deus patrão que castiga o servo desobediente. A nova ética é a do indivíduo consciente do mal que pode fazer ao próximo, procurando, portanto, não praticá-lo. Eis que a moral não é mais uma formal observância da lei, farisaísmo, com objetivo egoísta, mas está ligada à consciência de um estado de ordem coletiva e utilidade de enquadrar-se nele, no seu próprio interesse. Do farisaísmo, isto é, do formal cumprimento da lei, passa a ser o evangelho, que é substancial aplicação de um princípio de amor. Por isso, o farisaísmo, em vez de perfeição, foi julgado hipocrisia. O ponto de referência da nova moral não é um código frio feito por Deus para os seus fins, e que ele impõe, porque, sendo mais forte, tem o direito de comando. Tal concepção mosaica era proporcionada ao desenvolvimento mental daqueles tempos. O ponto de referência da nova ética é o bem do próximo, porque os outros fazem parte do mesmo organismo a que pertence cada indivíduo, de modo que, se este, mesmo que seja imperfeita observância da lei, prejudicar aqueles, está causando dano também a si próprio. O progresso mental dos nossos tempos levou a um conceito social da vida humana, antes desconhecido. Tal princípio unificador, coletivista, enunciado pelo Evangelho há 2000 anos e, então não compreendido, hoje, por maturação biológica, está se tornando realidade.
Assim, se a velha moral era individualista e separatista num mundo de seres isolados, cada um encerrado no seu egoísmo, hoje a nova ética é de tipo coletivista unitário. Atualmente, assistimos a um grande fenômeno biológico, segundo o qual as células dos indivíduos isolados, até agora dispersas, se reúnem para se construírem em organismo social, o que significa alcançar uma forma de vida mais progressista. Por isso, a nova moral exige que o homem veja no interesse coletivo o próprio benefício, compreenda que evitar o prejuízo dos outros é afastar o próprio dano, alegrar o próximo é fazê-lo a si mesmo, cumprir o próprio dever é utilitarismo egoísta. O resultado das duas morais são opostos. A primeira deixa os indivíduos separados, inimigos, em estado de guerra. A segunda os confraterniza para que colaborem em paz, isto é, propõe-se realizar a grande obra de fundir elementos humanos, hoje ainda ávidos de se sobreporem uns aos outros. Da nova moral nasce outro tipo de santidade, ou seja, a que não corre apenas atrás de miragens egoístas, mas se projeta em direção ao próximo para ajudá-lo a viver. Assim, o santo não é mais aquele que se isola para tratar da sua própria evolução, mas o que se oferece, colaborando com a dos outros. Antigamente, mesmo sozinho caminhava-se para Deus. Hoje, o trabalho é elevar os indivíduos até que se tornem evoluídos. Presentemente, ao lado do santo, tem valor também o cientista, igualmente útil no meio social, porque ampliar a inteligência vale tanto quanto desenvolver a bondade. Com a nova ética, ao método do irresponsável, que, uma vez praticado o mal, preocupa-se, sobretudo, em fugir ao pagamento da pena, substitui-se o sistema do responsável, que não pensa em enganar o legislador. Portanto, não faz o mal, porque sabe que isso é tentativa inútil, porque não se pode fugir ao castigo. Ter a ilusão de que isso seja possível é coisa que só pode pensar o homem da velha moral, ignorante das leis da vida. Com a nova moral, a confissão deve assumir uma função educadora para a vida social, deve constituir um meio para desenvolver a consciência e o sentido de responsabilidade, e não um tribunal perseguidor de culpas à base de artigos de código e listas de pecados. Isto é, dissecar a vida, em vez de ajudá-la a progredir. É certo que pode ser o primitivismo dos fiéis o fato que impõe a necessidade de usar tais métodos. Mas precisamente por isso é necessário educar o penitente a compreender a lógica da nova moral. A aplicação dos velhos processos a um indivíduo maduro pode colocá-lo na situação de querer decidir, preferindo ir parar no inferno como pecador a seguir as velhas regras, cumprindo um ato lícito para a religião, mas que para ele é mau, ou realizando outra coisa que para a religião é culpa, mas que para ele é justo. Por exemplo, um indivíduo que por temperamento não pode sujeitar-se a um regime de castidade, pode renunciar ao egoísmo de sua salvação extraterrena usando o controle, isto é, não fazendo mal a terceiros inocentes, incapazes de se defenderem, como os filhos a quem lhe é impossível dar saúde, educação e alimento. O que hoje mais interessa na vida social é a honestidade, a grande virtude de não prejudicar o próximo. E existem infinitos meios de fazê-lo, considerados lícitos. Honestidade, em todos os campos, e a coisa mais necessária, porque é nela que se fundamenta a convivência. A vida se baseia demasiadamente na luta, posição que está nos antípodas. A religião cumpriria uma grande obra, se conseguisse levar o mundo, pelo menos um pouco, para um estado de retidão, do qual ele tem extrema necessidade. Pelo contrário, prevalece excessivamente a convicção, escondida nas palavras e expressa em fatos, de que o maior pecado é ser honesto, porque este é esmagado, enquanto a vida favorece os desonestos. Se esta é a forma mental da maioria, que pode a religião fazer contra isso? É uma complexa multidão de seguidores a se opor a que, realmente, se faça da religião uma coisa séria,
sem escapatórias. Estas são muito cômodas. Com elas se pode fazer ótima figura de santa pessoa e, no entanto, agir como lhe convier. A própria preceptista habituou os fiéis a este sistema. São, portanto, eles mesmos que não querem renunciar às vantagens que lhes oferecem. Já estão viciados, aprenderam a mentir, acham vantajosa a hipocrisia e não tencionam mudar de método. Trata-se de hábitos seculares, profundamente assimilados. Preferem a tradicional lista de pecados, o cumprimento formal, os quais evitam indagações que perscrutem a fundo as suas vidas e possam descobrir outras coisas. Rebelam-se contra isso como se fora uma intromissão. Quando, entretanto, cumprirem o dever de se acusarem de acordo com as regras, não reconhecerão ao confessor o direito de imiscuir-se em outros assuntos. Consideram tais métodos um direito adquirido por longo uso, passado já a prescrição. Portanto, não admitem que lhe seja tirado. Defendem-no, mesmo que isso vá contra a consciência. Continuam a preferir a velha moral mecanizada, fornecida em pílulas com instruções para o seu uso. Falamos acima de penitência fácil, por intermédio da qual com um mínimo incômodo se sacia o pecado confessado. À parte o fato estranho de que a oração, que deveria ser uma forma alegre de se elevar até Deus, em vez de prêmio, seja usada como pena expiatória, como castigo espiritual, o sentido de responsabilidade da nova moral faz compreender que confissão e penitência não eliminam o mal feito, que as consequências são inevitáveis, e é necessário pagá-las. E, portanto, ilusão acreditar que se pode comodamente fazê-lo desaparecer com estes meios, ou seja, não pagando. Mas a evasão é aliciante, porque fácil e vantajosa. Logo, por que não aproveitar? Com a nova moral, acabou-se a ingenuidade e se compreende que, se não quer sofrer, é preciso não fazer o mal, e quando feito, não há salvação, deve-se pagá-lo. A verdadeira absolvição é uma só, o pagamento. Como se vê, trata-se de duas formas mentais completamente diversas com as quais se enfrenta a moral. No passado havia muita religião, mas em substância ela era pouco ética. No futuro haverá uma moral mais evoluída, porém em forma menos religiosa. Em suma, diminuir a religião reduzida à hipocrisia e, com a sinceridade, aumentar a ética. O cristianismo atual sobreviverá, se souber tornar-se útil à vida, acompanhando a transformação neste segundo tipo de moralidade. De outro modo, será colocado de lado entre as coisas inúteis. Podem-se ver hoje as duas faces do problema, porque nos encontramos em fase de transição, na qual o velho e o novo estão presentes, contemporaneamente. Já existe uma tendência para se adotar a moral de verdade, e não apenas fazer bela figura exibindo princípios teóricos de retidão. Através de cálculo correto, ficou comprovado ser mais conveniente assumir tal posição. Com o velho sistema, a culpa, na realidade, consiste em fazer-se cair em erro por não ter sabido esconder-se sob um manto de virtudes. Com o novo, a culpa não depende da aparência exterior e do juízo dos outros, mesmo que estes sejam tribunais, mas do mal efetuado e do juízo de Deus. O primeiro método representa um estado de inconsciência dirigido apenas com as regras da luta pela sobrevivência. O segundo corresponde a um estado de consciência da lei moral e do seu funcionamento, portanto das fatais consequências de cada violação. Neste caso, não se recorre a escapatórias e mentiras, porque se sabe que elas não resolvem. Neste nível, a nova moral não significa a imposição de um patrão a quem convém desobedecer para defender-se do seu domínio. Trata-se apenas de uma lei própria de nossa vida, a qual deve ser obedecida para o nosso próprio bem. Falamos da forma mental que dirige nossos atos e não das belas palavras com que se cobre nossos feitos. Com o velho sistema, o interesse do indivíduo é defender-se das imposições da moral, de maneira que se possa continuar evadindo. Com o novo,
Ele está convencido de ser mais vantajoso seguir a lei moral, e se esta lhe pede disciplina, isto é para seu benefício, convindo-lhe, portanto, obedecer. Com o velho método, num mundo de injustiças baseado no princípio da luta, a moral, abstraindo-se de tal realidade, pedia ao indivíduo que se comportasse de forma oposta, impondo-lhe deveres sem levar em conta os seus direitos. Depois deixava fazer o que ele quisesse, porque era inútil fazer exigências a um pecador nato. Com a nova disciplina, os problemas são encarados abertamente. Pede-se ao indivíduo aquilo que ele pode dar, impõe-se-lhe deveres, mas tendo em conta os seus direitos. Depois se exige dele conforme a ética proposta para o seu bem. Com a nova forma mental, fazem-se e respeitam-se as contas do dever e do haver, bem claras de ambas as partes. Liberdade, mas compromisso sério, sinceridade e responsabilidade por parte de seres conscientes. No bom tempo antigo, com santa simplicidade e ignorância, muitas coisas se faziam e passavam como lícitas, para que não fossem vistas. Hoje, sem aquela santa simplicidade, muitas coisas não são mais tidas como justas. E o que é errado não se faz, por ser prejudicial. Com essa mentalidade, conscientemente utilitária, muitos velhos abusos reconhecidos contraproducentes tornam-se absurdos. Assim, o atual destrucionismo contra o passado pode representar uma função social de saneamento moral. Isto representa progresso, e a vida não pode deixar de aceitá-lo. Como se vê, nas bases da crise da velha moral, está outra ainda maior, de forma mental que leva a conceber a vida de outro modo. A crise da confissão, da religião, da moral é consequência de si própria. Segundo esta nova psicologia, o conceito de culpa não é dado por abstrações teológicas, mas pelo prejuízo que ela traz ao indivíduo e ao seu próximo. Resultado mais convincente, porque corresponde ao interesse deles, já que é para defendê-los, não para condená-los e puni-los. Desaparecem, assim, velhas culpas e não nascem novas, pois, pela primeira vez, são conscientes. A consciência do pecado em sentido social propõe tornar sempre menos difícil a convivência, porquanto, ao passar à humanidade, ao estado coletivo, ela faz-se sempre mais estreita. Até agora, o hábito de se incomodarem uns aos outros em estado de luta era a principal ocupação do homem. Antigamente, a moral era feita para que uma classe pudesse dominar os seus súditos. Hoje, procura-se construir outra que sirva para todos, sendo esta a única pacífica, porque não gera reações dos excluídos. Outrora, a ética era determinada pelos mais fortes, que, como vencedores na luta, tinham conquistado poder e autoridade, podendo, assim, estabelecer uma disciplina para a vantagem deles e à custa dos mais fracos a eles submetidos. Hoje, pretende-se uma moral menos idealista, mas também menos egoísta em prejuízo do próximo, sem conter para alguns exclusividade de vantagens que outros devem pagar com seu sacrifício. Deseja-se, em suma, não mais uma moral de classe, mesmo que seja em nome de Deus, mas algo equânime, a favor de todos, sem a injustiça de favorecidos e deserdados, não de domínio, porém de cooperação. Com uma ética assim, a autoridade não existe para comandar, mas para cumprir uma atividade útil coletivamente. Não é um direito individual, mas uma função social, a única coisa justificando a sua presença. Ora, se aquela função não for cumprida, aquele poder deve ser retirado de quem o possui. Conceito novo, pelo qual o comando não pertence ao mais forte, vencedor, no seu interesse, porém ao mais apto a executar para a vantagem de todos a função social que lhe é confiada. A nova moral não tolera mais os aproveitadores e os que trazem prejuízo, mas exige que cada um cumpra o próprio dever para com os outros, enquadrando-se na ordem coletiva. Cada um é forçado a levar em conta as exigências do próximo, que,
Antigamente, se não era suficientemente forte para impor-se, constituía apenas a massa que devia ser submetida sem quaisquer direitos. Se ela hoje é reconhecida, isto é porque os mais fracos se fizeram valer, seja como força, inteligência, números, ou organização. Pela mesma razão, nenhuma lei na Terra tem valor, se não for sustentada por uma sanção punitiva contra os desobedientes. Explica-se, deste modo, como, no passado, quando eram simples e pacientes, os deserdados não tinham direitos, ao passo que os têm hoje, porque os fazem valer. Não os possuíram enquanto esperaram o seu reconhecimento pela bondade dos outros, em lugar de sua própria força. Por isso, hoje está nascendo certo respeito, cada vez mais crescente pelos direitos dos outros. Logo, mesmo na Terra, para gozar uma vantagem, é necessário merecê-la, conforme a justiça e a capacidade de cada um. Reduzir a moral à simples condição de não prejudicar os outros, respeitando-lhe os direitos, parece uma disciplina mais livre. Entretanto, é mais severa que a preceptística do passado, que codificava cada ato, embora permitisse, uma vez cumprido o dever formal, escapatórias e liberdade hoje ilícitas. Com o conceito de pecado social, a ética é mais livre, porém mais profunda, enquanto no passado era formalmente mais rígida, conquanto mais superficial. A nova moral não se limita ao ato exterior, mas faz raízes de nossa conduta, porque não dirige o homem mecanicamente nas suas manifestações. Penetra na sua consciência, exigindo-lhe um sentido de responsabilidade. Assim, será lícito o livre uso do sexo, quando ninguém ficar prejudicado, nem o indivíduo, nem o outro termo, nem terceiros, nem os filhos já nascidos, ou gerados. Com esta liberdade, aparentemente tão grande, está implícito para os honestos o dever da fidelidade e muitos outros que, no passado, não se levavam em conta. No fundo, a nova ética, se parece mais livre, substancialmente é mais vinculada. Muitas coisas aceitas no passado tornam-se agora culpa, como, por exemplo, degradar, como bastardos filhos inocentes por terem nascido ilegítimos, viver em ociosidade por ter herdado gratuitamente patrimônios, ou por os ter adquirido através do matrimônio, de qualquer modo não ganhos pelo próprio trabalho. Será culpa por em perigo a vida dos outros conduzindo mal o automóvel, ou arruinar os negócios de outros administrando-os mal, por exemplo, estando no governo, não pagar ao fisco, enganar legalmente o próximo no comércio, aproveitar-se da boa-fé dos honestos, propagar doenças infecciosas, desfrutar a ignorância dos inexperientes, espalhar vícios lícitos e danosos, como fumo, álcool etc., aproveitar-se, consoante a lei, do trabalho de outrem, deixar os próprios dependentes em ociosidade e indigência, conduzindo-os ao furto. Para cada rico será culpa a pobreza de qualquer um dos seus semelhantes em relação ao qual ele não tenha cumprido seu dever de prover, como para cada pobre será culpa não trabalhar e não fazer o possível para não se reduzir a um parasita que pretende viver à custa do rico. Será culpa capital viver do trabalho de outrem em vez do seu próprio, embora, antigamente, explorar os dependentes fosse distinção de aristocrata. No futuro outra será a lista dos pecados de competência do confessor. Os santos parasitas da sociedade iriam para o inferno em lugar de ir para o paraíso. Poderiam ser salvos os que fossem verdadeiros trabalhadores do espírito, o que é coisa diferente da mecânica das recitações vocais e dos exercícios formais. Mesmo que para os primitivos, incapazes de se dirigirem, fosse necessário fazer uma preceptística, ela deveria ser feita com outras vozes. Então, as penas do Código deveriam castigar os responsáveis que são a causa dos delitos, tanto quanto os executores destes. Deverá chegar-se a uma justiça de substância que mereça confiança,
porque sabe encontrar o verdadeiro culpado e não vai só contra o desgraçado executor, que é mais fácil apanhar, porque é menos hábil em saber fugir. Deveriam, portanto, ser punidos todos os culpados, direta ou indiretamente, de violação da justiça social. Estes não são senão alguns exemplos, escolhidos ao acaso, dos melhoramentos possíveis no futuro, quando o homem conceber religião e moral de modo mais inteligente. Mas, no momento atual, já se chegou a uma nítida contraposição entre a velha moral conformista, burguesa, clerical do passado, e a nova ética de consciência e responsabilidade, rebelde àqueles velhos esquemas, identificável com a disciplina laica atual. Julga-se moral apenas aquela responsável de hoje e não a irresponsável do passado. Existe, pois, também o fato inegável de que ela se está desenvolvendo com sentido de maior respeito pela personalidade humana. Se ela é hoje incorporada à coletividade, isto é para se encontrar uma proteção antes ignorada. Também se a este novo estado se chegar por imposição de um regime rígido, isso representa uma estrutura orgânica, feita de previdência e providência, inicialmente inexistentes. Se a disciplina limita e pesa, todavia constitui ordem e defesa. Portanto, é aceita, porque útil à vida. O fato de se haver deslocado o conceito de culpa de um ponto de referência longínquo e incontrolável, qual seja a ofensa a Deus, para outro próximo e controlável, como é a lesão que prejudica a terceiros, permite alcançar resultados menos teóricos e mais reais. Usa-se, assim, uma unidade de medida mais humana e positiva, o que permite resolver melhor o grande problema coletivo atual da convivência pacífica. Hoje a humanidade se avizinha cada vez mais deste estado orgânico. Se ofende a Deus, ele não fica prejudicado pela nossa ofensa, dirigindo-se o mal para fora da realidade de nossa vida. Mas, se ofende o próximo, este fica lesado de forma concreta e imediata. O segundo tipo de ofensa é muito mais positivo do que o outro e muito mais conveniente para a mente moderna. Existem muitas ideologias proclamadas pelo mundo, mas aquela que na prática vale e que todos aplicam é a da própria vantagem ou prejuízo. Esta funciona em qualquer lugar, que todos compreendem e professam. As outras frequentemente servem de coberta para esconder esta universal ideologia utilitária, que, em todos os lugares e tempos, está na base da vida. Neste nosso exame da posição da Igreja no momento atual, alguns poderão ver algo como o velho materialismo anticlerical e tomar posição a favor ou contra. Aqui, entretanto, partindo de uma imparcial constatação de fatos, quisemos lazer o seu exame para lhe entender o significado e ver o que está hoje sucedendo no mundo. Podemos, portanto, dizer que não compreendeu a nossa exposição quem nela viu agressividade contra a Igreja. Não estamos no terreno dos partidos que se combatem uns aos outros para se vencerem. Aqui, não existe luta, porque não há inimizade. Tais atitudes, mentalmente contraproducentes, mais primitivas, estavam em grande voga no passado. Hoje, o mundo resolveu começar a pensar e, antes de mais nada, deseja compreender, para poder depois agir com inteligência. Com desabafos de ódio, com espírito de agressividade, com o desgaste dos atritos, não se compreendem, nem se resolvem os problemas. Hoje, o mundo não é mais antirreligioso, porém é religioso, não é mais materialista, mas realista. A crise não é só do catolicismo, mas de todo o pensamento humano, feito reacionário contra qualquer modalidade de conformismo. A Igreja é envolvida num fenômeno universal, num momento crítico da evolução humana, pelo qual se passa de um a outro nível biológico. Para ela, tão conservadora, isso é um terremoto. Para se salvar e sobreviver num mundo que se transforma celeremente, ela teve de entrar, também, no corrida. Este é o significado do seu desejo de atualização, do diálogo, do concílio.
Mas ela é uma velha senhora carregada de anos e de joias, com as pernas atrofiadas por ter andado com muita dificuldade. Ela faz o que pode para, agora, avançar a tal velocidade. Mas a sua velhice merece respeito e também gratidão. Por 2000 anos a Igreja lutou para sustentar um ideal, mesmo que tenha feito por interesses terrenos e, de vez em quando, o tenha traído. Mas não era fácil ser cristão na feroz Idade Média. Se ela quisesse sobreviver, deveria utilizar os meios que os tempos impunham, os únicos persuasivos para aquelas mentes selvagens, como o inferno, as excomunhões, a Inquisição, as fogueiras, as alianças com o mais forte, as guerras contra ataques e perigos contínuos. É certo que não correspondia aos fins da vida e à missão da Igreja que ela fosse constituída de seres tão bons e santos que se fizessem matar, como Cristo, o que teria servido só para liquidá-la. De fato, a realidade da vida é bem diversa da sonhada pelo Evangelho. E até que a esta não cheguem todos por evolução, um só grupo não pode fazê-lo sozinho, separando-se do resto da humanidade. A Igreja não podia ser constituída por uma supremacia de santos, tendentes isoladamente a alcançar a sua salvação pessoal. Ela devia, ao contrário, enxertar-se na baixa vida de todos, para ajudar a ascensão dos outros. Foi assim que a Igreja se fez instrumento de progresso e realizou seu trabalho de civilização. Ora, não existe organismo que com o tempo não envelheça. Então, a vida, que não pode parar, a fim de poder caminhar à frente, renova-se, deixando morrer os velhos. Se isso é conforme a natureza, todavia o ser velho e cansado não é culpado, nem merece condenação e ataques. Faz-se a guerra contra os jovens, mas não contra os velhos, o que é covardia. Tanto mais que não é preciso matá-los, porque morrem por si. Basta só esperar. Tem-se, contrariamente, o dever de amá-los, porque eles fizeram o seu trabalho, enquanto os jovens não realizaram ainda coisa alguma. A vida é justa deixando estes as novas fadigas e põe de lado os velhos, em paz. Há por isso que hoje não nascem heresias e ninguém se interessa mais por problemas teológicos. As novas gerações pensam em outra coisa, sendo para elas o passado coisa superada, elas gravitam em direção ao futuro, que se apresenta bem diverso. Elas se preparam para explorações interplanetárias, constatam que a ciência, antigamente condenada pela religião, fez coisas que esta nunca soube fazer, desinteressando-se, sentindo-se orgulhosas e autossuficientes. Nestes escritos, não podemos mudar o momento histórico e o seu conteúdo. Todos nós estamos nele imersos e devemos vivê-lo. Aqui, apenas procuramos compreendê-lo e explicá-lo. Por evolução, hoje mudam as forças da espiritualidade, de maneira que as velhas desmoronam. Ela se tornará científica, demonstrada, racional. As suas obsoletas formas não estão mortas, mas a vida as deixa docemente parecer de morte natural, não as reabastecendo de material vivo através da contribuição das novas gerações, que vão, de preferência, alimentar outros organismos, enquadrando-se em múltiplos esquemas sociais. Por isso diminuem as vocações, esvaziam-se os seminários, o cansado organismo não encontra células novas para substituir as velhas, o metabolismo nutritivo se detém, os tecidos murcham e a arteriosclerose destrói a vida. Entretanto, o que muda é só o corpo da velha senhora, que não morre por isso. A sua alma permanece. A natureza não mata a venerável dama para sepultá-la no cemitério, mas faz-lhe lentamente um corpo novo para substituir o velho, de modo que aos de fora pode parecer que houve morte e ressurreição de outra pessoa, quando, na realidade, a mesma alma, a mesma espiritualidade toma forma num corpo diverso, ficando mais viva do que antes. Então, morre somente a forma, não a substância. Por isso grita o corpo da Igreja, porque teme pela sua própria vida, que pode morrer. Mas não grita,
porque não tem nada a temer, o seu espírito, que não pode extinguir-se. A Igreja é princípio e forma. Ora, em tudo o que existe, o princípio permanece e o que muda em redor é a forma. Ninguém pode alterar estas leis, pelas quais, no interior de cada elemento, existe um conceito que o rege e permanece constante, deslocando-se, através de um transformismo contínuo, ao mesmo tempo que o põe em posições sempre diversas, desenvolvendo-se ao longo de sua trajetória típica. O moribundo, que, para não morrer, se agarra ao corpo, que representa a sua sobrevivência física, não compreendeu que a morte é necessária à vida, porque esta precisa mudar sempre de formas para poder continuar. Se não fosse a morte, que nos liberta de uma forma velha e gasta, deveríamos terminar com ela. No entanto, é certo, por meio da morte, pode acontecer o contrário. Com isso parece que não somos donos de coisa alguma, porque incessantemente somos desapossados de tudo, mesmo de nosso corpo. E é igualmente verdadeiro o fato de que somos uma trajetória de transformismo em constante movimento, que nos torna capazes de usufruir de todas as coisas que encontramos ao longo de nosso caminho, do qual somos artífices e proprietários absolutos. Eis que as coisas não são como podem parecer. Deixemos, pois, gritar quem crê que com a morte de uma forma possa perecer a substância. Quem pensa assim trata da sua própria sobrevivência, a cujo serviço colocou o ideal, e não se ocupa do triunfo deste, a cujo serviço deveria ter colocado a própria pessoa. 12. O problema religioso. A obra perante a Igreja. 1. Autoridade e liberdade. Veremos neste capítulo qual era a posição assumida pelo nosso personagem diante da Igreja. Isto nos permitirá examinar outros problemas afins. Para ser honesto, ele definiu sua posição, antes de tudo, perante Deus e a própria consciência. Na Terra, os dois termos da questão eram, por um lado, uma organização humana armada de verdades absolutas, infalibilidade, autoridade, poder material e espiritual para impor o próprio domínio, exigindo obediências sob pena de sanções neste e no outro mundo. Por outro, um indivíduo isolado, incapaz de pensar e crer por sugestão e coação, absolutamente necessitado de um conhecimento claro e lógico, adquirido por livre adesão, fruto não de submissão cega, mas de convicção sincera. Duas formas mentais e duas finalidades opostas, duas posições antitéticas, uma destinada a formar e a submeter o rebanho, a outra, a alcançar a compreensão, através do raciocínio e do desenvolvimento espiritual, subindo em direção a Deus. Aqui, uma organização gigante na Terra cujo objetivo é conquistar adeptos. Ali, um pobre solitário que pretende adquirir valores da alma é, por isso, se vê forçado, em face da autoridade, a tomar uma posição de legítima defesa. Cada um tinha suas armas. De um lado havia a imposição de verdades estabelecidas e imóveis, do outro o direito de evoluir e a inviolável liberdade do espírito na procura de verdades sempre mais avançadas. Ainda de um lado, a forçada interposição de intermediários entre a alma e Deus, e do outro, a absoluta impossibilidade de impedir que a alma possa comunicar-se com Deus, sem intromissão de terceiros, intérpretes ou ministros, que se autodenominam seus representantes. Aqui imperiosa necessidade de manter unido o grupo sob o próprio domínio, para que não se disperse em cismas e heresias, acorrentando o pensamento e paralisando a pesquisa. Ali, a necessidade de pensar para compreender e viver conscientemente, persuadindo-se da razão dos próprios atos. Dissemos, legítima defesa, pois, na Terra, todas as coisas funcionam em regime de luta. Esta é a lei do nível biológico animal humano. Ora, era no seio de tal regime que existia, na Terra, a organização do catolicismo como poder social, sustentado por meios jurídicos, econômicos, políticos, com plena autoridade,
enquanto do outro lado se encontrava o indivíduo isolado, desprovido de qualquer poder, pelo menos daqueles que têm valor neste mundo. Se ele o tinha no céu, isto cá embaixo não valia. Aqui falamos do jogo terreno, e não do espiritual, diante de Deus, o que é outra coisa. A ele na terra cabia só o direito de obedecer, enquadrando-se na ordem estabelecida. Ora, isto podia convir à ovelha comum, feita para viver no rebanho sob o jugo de um pastor, mesmo que este a abrace e proteja para ordenhá-la. Mas ele não era ovelha, tinha necessidade de pensar e compreender e não podia engolir com olhos fechados verdades já confeccionadas em série para o uso comum, sem fazer a análise profunda do produto oferecido. Deste contraste de formas mentais, necessidades, objetivos e posições só podia nascer um choque, a ser observado nos seus vários momentos. Ele nos permitirá colocar em evidência alguns problemas. No volume precedente, A Descida dos Ideais, no capítulo Psicanálise das Religiões, observamos alguns aspectos do catolicismo em si. No presente capítulo, observaremos o encontro entre o catolicismo e o nosso personagem, caso que pode interessar, porque não é o único, se bem que raro e fora de série. Pode-se dar a este fato um alcance mais vasto, o desencontro, que não é nada novo, da psicologia de qualquer pesquisador livre perante as verdades cristalizadas que a evolução obriga a levar mais adiante. O fato de na Terra estarmos em regime de luta, onde nada escapa, levará forçosamente a interpretar em nossas observações como uma crítica demolidora dirigida contra a Igreja. Para os seus grupos rivais, poderá parecer um convite a ser utilizado para fazer guerra, o que mais se sabe fazer em nosso mundo, enquanto os problemas espirituais, que tanto interessam ao nosso personagem, têm bem pouca importância. Ora, é evidente a posição recíproca, para quem está interessado no conhecimento, bem pouco importa fazer guerra. Na Terra as religiões tendem a reduzir-se à luta de grupos. Para quem se ocupa da investigação da verdade, isso representa uma fastidiosa perda de tempo, enquanto para o homem comum, que se interessa sobretudo pela supremacia do seu próprio grupo sobre os outros, é a pesquisa da verdade que representa enfadonha perda de tempo. Mas ele deve mostrar que a cultiva para justificar o que, contrariamente, mais lhe interessa, a sua própria posição de domínio. Em nosso planeta, o problema maior não é o conhecimento da verdade, mas, sim, a autoridade e o poder. Em nossa análise, trata-se de uma luta entre o céu e a terra, isto é, de uma reação do seu poder espiritual para não ser liquidado pelo homem, aqui bem instalado, que utiliza o espírito como meio para vencer no plano da luta animal e dominar materialmente. Tratando-se de um indivíduo espiritualizado, era natural que o choque se verificasse no terreno religioso, isto é, o da descida dos ideais na Terra, e não nos outros campos, como o filosófico e o político, o social, o econômico etc., menos próximos e de menor relação com o problema espiritual. Tal choque é devido à irredutibilidade do tipo de indivíduo, que o torna incapaz de enquadrar-se junto das massas no materialismo religioso aqui. Para sua comodidade, o homem reduziu a religião. Ele está dedicado a outro trabalho, que não é prosperar na terra, mas evoluir e subir espiritualmente. A religião, ao revés, ocupa-se de domesticar o ideal para reduzi-lo aos limites da animalidade humana, transformando numa forma de hipocrisia, para esconder, cobrindo-se de elevados princípios, a própria evolução e, ao mesmo tempo, poder eximir-se do esforço evolutivo, permanecendo comodamente no nível animal. Não importa se a autoridade religiosa se preocupa antes com seu poder e, por isso, luta contra a falta de fé, o erro, o rebelde à ordem. Esta é a substância do problema. A primeira coisa que a autoridade adverte, procurar comunicar-se diretamente com Deus pode significar uma tentativa de fuga do seu domínio por ter encontrado outro tribunal,
a ela superior, que torna o indivíduo independente. É a possibilidade que surge de liquidação dos intérpretes patenteados, adaptados a esta função sobre a qual eles baseiam as suas posições terrenas. É o temor de perdê-las, quando é suprimida a necessidade de depender dos ministros intermediários de Deus, monopolizado em suas mãos. Eis em que consiste o pecado mortal para aqueles intérpretes, em apelar para Deus, porque isso anula sua autoridade, que assim deixa de ser suprema, último juízo, infalível, não inquirível, absoluta, sem apelação. Então a voz de Deus fala no outro lugar, por outras bocas e pode julgar de forma diversa, até mesmo condenando-os. É natural que tudo isso leve a desencorajar os contatos diretos da alma com Deus, sem submeter-se à intervenção dos seus representantes, porque isso significa voltar-lhes as costas, não lhes dando importância. Representa, portanto, libertar-se do poder da autoridade, que assim pode ser colocada de lado por outros que queiram pôr-se a comandar em nome de Deus. Estamos na Terra e aqui o que domina é a rivalidade pelo poder. Foi por isso que a Igreja condenou muitos que, falando em nome de Deus, faziam pressão para que ela pudesse evoluir, mesmo contra a autoridade, que, pregando em nome de Deus, pressionava para que a evolução, que a ascensão para Deus, se detivesse. Também, historicamente, vemos que a religião oficial, com a sua autoridade, muitas vezes não serviu para caminhar, mas para impedir que outros caminhassem. É certo que tal conflito não deveria nascer, porque o homem espiritual não pensa de fato em atentar contra a autoridade terrena, pela qual não se interessa. Mas a luta nasce, porque o homem espiritual, apelando para Deus, foge ao domínio da autoridade religiosa terrena. E esta é muito ciosa daquela prerrogativa, seu ideal, que, deste modo, é atacado. Ele não só foge, mas, apelando diretamente para Deus, dá um péssimo exemplo de insubordinação, ensinando aos outros que existe um meio para fugir daquele domínio. E, como seu exemplo, convida-os a fazer o mesmo. Em suma, trata-se de um rival no mesmo jogo de medianeiro entre o homem e Deus, de um rebelde que quer substituir-se à autoridade no monopólio de interpretar o pensamento e a vontade de Deus. Essa regalia está nas raízes do poder, as quais é preciso romper. Cada tentativa de comunicação direta com Deus é considerada como sendo uma provocação ao seu intérprete verdadeiro, atentado ao monopólio sobre o qual se baseia essa autoridade. Eis que este homem espiritual pode contradizê-la e, em nome de Deus, destruir aquele privilégio com o mesmo estilo e método da infalibilidade e inapelabilidade, já tão útil nas mãos da autoridade, em seu próprio benefício. Pode diretamente insurgir-se contra ela, opondo-lhe outra autoridade, o seu próprio tribunal, que não se discute, expedindo sentenças contrárias às suas. Por isso afirma-se que a palavra de Deus não pode ser verdadeira sem a aprovação eclesiástica. E necessário, para sua defesa, que a Igreja mantenha o exclusivo domínio dos contatos divinos, que justificam a sua presença no mundo. Assim, é a única intérprete dos textos sagrados, a única que recebe e transmite o pensamento de Deus, a única depositária da verdade. Se surgem outros intérpretes, então nasce o conflito entre eles e a autoridade representante de Deus. Nasce a heresia, o cisma, a cisão que extirpa uma parte do corpo da Igreja, colocando-lhe em perigo o poder baseado na unidade do grupo. Então, trava-se a luta pela vida. A autoridade responde ao desafio mobilizando todas as suas armas. Verifica-se, como em todas as revoluções terrenas, o choque entre a autoridade constituída e os defensores de outros princípios e governos. A luta se desenvolve como em todas as revoluções. Se o rebelde é forte pelo número de adeptos, então vence, como aconteceu com o protestantismo. Se é fraco, vence a autoridade, que o liquida como herético na fogueira. Esta era a história até ontem.
Se não fosse a atual maturação biológica, que fez evoluir o mundo, a Igreja teria ficado por vontade própria naquelas posições. Vicissitudes humanas, praticadas com métodos humanos, que nada têm a